Confira a seguir um trecho de uma conversa muito especial, uma conversa com muito propósito que eu tive com Arthur Greenbaum, vice-presidente do Conselho do Grupo Boticário. Agora, eu queria pegar o gancho naquilo que você falou ali, que eu acho que é bem interessante. Quando você muda, então, e sai da posição de CEO para VP do Conselho. E eu li em algum lugar que você aprendeu a tirar a palavra urgente da sua agenda, bem como combinou uma espécie de timeline de visões com o Modê quando ele assume como CEO. Ou seja, ele fica responsável, então, por 0 a 3 anos, e você, como um chairman executivo, vice-presidente do conselho, de 3 a 10. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os principais aprendizados que você vivenciou nessa mudança, e também uma segunda que é, o que você faria de diferente como CEO, sabendo o que você sabe hoje? Perfeito. Acho que por um instante eu queria contextualizar um pouquinho essa mudança, só para as pessoas entenderem, né? Porque normalmente uma mudança, sair da cadeira de CEO para ir para uma cadeira de conselho, as pessoas têm diversos pensamentos sobre isso. E os mais normais são, puxa vida, ele cansou de fazer o que ele está fazendo, ele quer tirar um ano sabático, ele quer ir surfar no Havaí, todo isso daqui, né? E no nosso caso, justamente é o contrário, né? A gente desenhou essa mudança, eu tive envolvido, na verdade, intrinsecamente ligado nesse desenho, trocando o meu lugar, né? Porque é muito fácil sempre pegar no lugar dos outros, mexer na cadeira dos outros, eu fui mexer na minha cadeira dentro disso, porque a gente queria continuar crescendo. A mudança que nós fizemos foi para que nós tivéssemos continuidade de crescimento. A gente sempre teve muito arrojo, diria você, na questão de desenhos organizacionais. Nós tivemos várias mudanças ao longo da nossa história de bastante impacto. Eu tenho uma máxima que eu trago comigo, que a gente mexe em time que está ganhando, sim. Né? Ou seja, para poder continuar ganhando. Então, e aí isso de uma forma ampla. Né? Mexo em várias cadeiras e fizemos várias mexidas importantes ao longo dessa trajetória. E agora, a gente, depois de ter feito a evolução de grupo e tudo mais, a gente tinha uma estrutura que era uma estrutura muito voltada do ponto de vista de unidades de negócios. Business units ali, onde que eu tinha algumas áreas que eram matriciais, com finanças, recursos humanos, tecnologia, própria operações, do jeito que a gente trabalha hoje, mas as marcas tinham, na verdade, suas unidades de negócio, tocando cada uma à sua frente no que diz respeito a mercado e tudo mais. Uma forma que deu muito certo, continuava dando certo, só que eu olhava e falava que acho que, a gente não estava tirando todo o potencial que a gente tinha para oferecer. Né? Pela questão que a gente fez no grupo, com a rapidez que a gente implementou, algumas tarefas nessa estrutura de unidades, negócio, elas acabam sendo dobradas, porque eu tenho marcas que operam nos mesmos canais, né, dentro disso. O formato, uma série de coisas, eu falo, puxa, e a gente também tem outra máxima que, além de mexer em time que está ganhando, a gente fala que sempre dá para fazer mais e melhor. Aqui, a gente sempre tem essa visão. Então, há um bom tempo eu estava olhando e eu queria implementar um modelo de jornada, né? Aquela questão, hoje o velho stream, como as pessoas chamam, onde que você traz a questão a ser resolvida e coloca várias pessoas de diferentes áreas numa mesa para que a gente possa achar a solução do problema que é comum a todos ali e não de uma questão individual. Tentei fazer isso de uma forma, vou brincar, mais republicana, né? Ou seja, chamava as pessoas, né? Fazia o desenho ali, enquanto CEO ainda, né? Dizendo, vamos por aqui, vamos juntar, vamos lá. Todo mundo dizia, puxa, Arthur, super bacana. Isso, todo mundo me dizia super bacana, não, vamos fazer e tal. Só que quando voltava para o seu dia a dia, tinha a pressão do outro lado que tinha de entregar, versus o que o Arthur falou, puxa, aqui, vou entregar o resultado e tá tudo certo. E beleza, nós estávamos indo super bem, mas eu tenho, na verdade, uma ansiedade muito grande com relação ao futuro. É uma ansiedade positiva, tá? Não é que vai olhando para frente e como que eu vou conseguir, né, andar para olhar o futuro e desenhar. Então, por diversas vezes, eu me vejo fora dos ritos de planejamento que nós temos, que estão cada vez mais curtos e mais intensos, né? Eu me vejo ao longo da nossa história sempre jogando a bola 10 anos para frente, tentando achar se eu estou com o direcional correto dentro disso. Não é uma questão de acertar a vírgula, assim, o direcional, e volto e dando ok para isso, eu volto para o dia de hoje para entender se eu estou com as competências corretas dentro de casa e se eu estou com o desenho organizacional que vai me fazer chegar lá. Então, isso é uma constante. Então, óbvio que os desconfortos, quando eu vejo isso daqui, para mim, eles fluem muito naturalmente dentro dessa situação. E eu estava desconfortável com essa questão toda de fazer dessa maneira picada e tudo mais. Eu achava que a gente podia ter um time to market com um produto muito mais efetivo, uma questão nas relações dos canais também muito mais efetivas. Falei, então,
Já que o pessoal não me ouve, eu brinco pelo amor, vamos ouvir pela dor um pouquinho. Fui lá e resolvi mexer nas estruturas, desmontei todas as unidades de negócio e passamos a trabalhar numa linha mais horizontalizada, aonde que amplio o número de vice-presidências e trago essa questão de trabalhar com os squads, com as jornadas, perdão, obviamente os squads fazem parte disso, num modelo mais rápido, onde eu tenho, então, a jornada do consumidor, a jornada do franqueado, a jornada da revendedora, a jornada do cliente multimarca, a jornada do colaborador, e a ideia é botar o pessoal para fazer tudo isso. E aí, tomei a decisão... Desculpe interromper. E aí, só uma pergunta aí, você tinha se inspirado em alguma outra empresa que você tinha estudado ou foi algo... Da onde veio isso? Acho que o nosso caso é um caso que a gente aprende muito com frações de outras empresas. Eu não tenho um modelo copia e cola para o negócio do Grupo Boticário, como tem hoje. Então, desde 96, quando eu fiz o primeiro redesenho importante e fui buscar algumas inspirações, eu aprendi que eu não tinha tudo no único lugar, eu tinha de pegar partes e depois fazer a nossa. Eu brinco que a gente tem que ter para trabalhar aqui, a gente tem que ter o SAP boticariano, né? A tradução, o SAP de tecnologia, né? A tradução SAP, da tecla SAP. Para jogar para o nosso modelo aqui. Então, na verdade, fui olhando algumas coisas. Obviamente, você olha questões como o Microsoft fez, o One Microsoft, que tinha questão. Aí tem também os modelos das startups que vem o tempo inteiro trazendo coisas um pouco diferentes, que aí não dá para fazer nas companhias maiores, tal. Porque a velocidade, para mim, é uma parte muito importante. Eu sempre quis crescer, mas eu não queria perder velocidade. Óbvio que minha velocidade não é igual, mas eu tenho que ter uma velocidade muito boa e tem acima no mercado. Para você ter uma ideia, a gente desenvolve cerca de 3 mil novos produtos por ano. Desenvolve. 3 mil novos produtos por ano, desenvolve. Então, imagina várias marcas, a velocidade que tem que estar. E aí, olhando nesse formato, né, ou seja, eu olhei, bom, mas isso aqui tem uma configuração de time novo que a gente vai ter que montar, né, ou seja, subo gente que estava comigo como diretor executivo, sobe para vice-presidente, mas aí eu pensei, por que eu não faço mais uma mexida aqui, né? Porque minha ideia era fazer isso daqui e permanecer, talvez, fazer a instalação desse modelo e ficar mais uns 3 anos nessa função e depois pensar uma coisa diferente. Mas por que eu vou postergar se eu tô com todas as pedras do tabuleiro na minha frente aqui? Eu tenho o desenho montado, já sei que vou fazê-lo, né? Vou colocar aqui as questões, tenho o time que vai fazer, já escolhido. E por que eu vou ficar sentado nessa cadeira aqui, sendo que a gente tem uma questão também de avaliar as funções, né? Acho que a função de CEO é uma delícia. Tipo, eu sou apaixonado pela função de CEO, não é que continuo sendo apaixonado pela função de CEO, porque é muito gostoso estar o tempo inteiro. Mas, no fundo, ela se tornou uma função muito complexa hoje, né? Ou seja, qualquer coisa que tem, você vai e faz uma linhazinha e pluga no CEO. Então, antigamente, você tinha de cuidar, sabe, lá da contabilidade. Hoje tem que cuidar da contabilidade, do compliance, não sei o que lá. Era marketing, que era dentro de marketing. Hoje é marketing digital, marketing não sei o que, né? Tudo ampliado, você vai colocando. E no fundo, você tem uma questão das pessoas, a agenda te demandar muito e você ter quase que, eu sempre falo, gerir uma agenda de CEO é você ter um consultório médico generalista. As pessoas entram com desde dor no dente, outro entra com febre, outro está com o braço quebrado, outro precisa fazer um aneurisma, mas tem que resolver tudo isso daqui. E isso é gostoso, mas toma um tempo. Então, o tempo inteiro você está plugado nisso daí. E eu estava sentindo um pouco de falta de tempo de qualidade, né? Ou seja, que não ficasse do bafo do dia a dia, um pouco de tempo de qualidade para conversar com outras pessoas de fora do nosso negócio, estar mais próximo dos nossos clientes. Eu sempre adorei fazer essa parte. Nos últimos 3 anos eu não estava conseguindo ficar muito fora. Ia nas convenções, tinha os contatos, mas é diferente de você marcar uma visita, sentar, calma e tal. Então eu estava sentindo muita falta disso daí. Quando eu estava no desenho lá, que a gente estava fazendo, eu me dei conta também que algumas decisões que eu deveria estar tomando, outras pessoas estavam tomando no meu lugar, e eu estava tomando decisões que eu não deveria estar tomando, né? Ou seja, alguns pontos da estratégia que deveriam estar comigo, tá um terceiro dentro do meu time estava tomando, enquanto que eu estava lá perguntando se a caixa do correio chegou na casa do André, para fazer aqui. Para mim é um indicador muito importante. Você estava abduzido. Exato, você estava abduzido pela operação, né? Isso. Aí eu falei, opa, né? Precisamos mexer nisso daqui. Então, com tudo isso no tabuleiro na frente, eu falei, por que não fazer isso agora? Tive resistência, a primeira resistência foi do meu sócio, né? Eu falo, mas por que fazer isso daqui, né? Porque você vai, imagina que vou deixar você sair da... Falei, fica tranquilo, a gente vai fazer. Eu tô junto, esse é o modelo, eu vou estar dentro, não vou estar fora. Não tô fazendo isso pra dizer, vou pra Austrália morar ano que vem. Vou estar dentro, vou estar acompanhando, vou estar junto com o time, fazendo,
Aí fui pro conselho. O conselho fala, mas a primeira pergunta que vem é, mas por que você acha que a gente vai abrir mão de você como CEO? Primeiro, sim, abri a boca, levei essa, né? Falei, gente, vocês não vão abrir, vocês vão ganhar. Vão ganhar um baita do CEO, que é o Fernando, e vão ganhar, ainda eu vou estar ajudando a fazer. E aí, me propus fazer esse modelo numa equação onde eu tenho um pouco mais de liberdade, como se eu tirei a palavra urgente na minha vida, porque lá tudo é urgente. Precisa falar com isso é urgente, então eu tiro. Né? Hoje eu posso ter o prazer de olhar uma agenda, talvez numa sexta-feira, e dizer, eu quero cancelar minha agenda de sexta. Coisa que nunca foi possível. Ou seja, antigamente a Karina dizia, você pode pegar os meninos no colégio... Ou fazer uma conversa com propósito. É isso. Ou fazer uma conversa com propósito, né? É isso, perfeito. A Karina, você pode pegar os meninos no colégio e falar, Linda, sem chance, eu tô entubado aqui, né? Ou alguém chegar para mim, puxa, vamos viajar na sexta, falar, cara, de que ano você quer? Porque os próximos 2 não tem condição nenhuma. E tá tudo certo, né? Mas com isso eu consigo ter, tirando urgente, eu posso pegar, por exemplo, a agenda de sexta e olhar, puxa vida, eu ligo para a pessoa e falo, é muito importante, é muito urgente isso daqui? Ele fala, não, então converso com você na segunda. Então, eu ganhei, eu trago esse exemplo da sexta-feira, mas eu ganhei um pouco mais de flexibilidade com a minha agenda. Né? Quando você é CEO, tua agenda é sequestrada pela organização, né? E você querendo, não querendo, né? E aí, nessa hora aqui, eu consegui te devolver um pedaço da agenda. Tem um pedaço que eu tenho que cumprir com o corporativo lá, que é bastante intenso, pelo número de comitês que entende, mas eu trouxe um pedaço de volta para ter tempo discricionário para ir atrás de conhecimento que eu queira. Então, vou dar um exemplo para você. Eu tive agora a questão de, vai fazer acho que 2 meses, eu passei 15 dias na Ásia com o time de marketing em P&D. Coisa que antes era muito difícil, arrumar 15 dias para ficar com uma... Mas fiquei 15 dias. A gente fui visitar empresas fora, fomos olhar produtos. Puta, sensacional. Sensacional para eles e maravilhoso para mim, poder estar em contato com o time, ver, coisa que... Então, eu estou usando meu tempo, né, bem também dessa maneira. Aí você fala, puxa, que tem de diferente nisso daqui? Acho que você tem uma questão do olhar do tempo, acho que é um aprendizado, que você começa a ser muito mais seletivo no que efetivamente é de fato urgente ou não, para você colocar. Acho que tem um aprendizado importante de uma aprimoração de governança, essa questão da visão, né? Ou seja, eu tenho consciência que eu não posso entrar na operação no dia a dia. Quando eu participo das questões do dia a dia, eu sou um ouvinte. Eu sou um ouvinte e perguntador. Foi difícil isso? Oi? Foi difícil isso no começo? É sempre difícil, né? Você lá que está acostumado a sentar na cabeceira da mesa lá e tocar um negócio. Exato. Na reunião que eu participo com o time executivo, eu não sei, tipo, eu brinco, eu não sento na cabeceira, eu sento do ladinho aqui e só vou ouvindo. E só faço pergunta. Não vou lá dizer tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Até foi rápida a minha adaptação, sabe? Eu digo que eu mordi minhas bochechas um tempo, mas foi rápido ali para fazer, porque eu confio muito no time, né? De fazer e estou lá para ajudar. Então, acho que essa questão das visões, que eles tocam o plano de 3 anos e eu trago os insights, que é de 3 a 10, eu faço lá, vou alimentando eles com os insights para os novos planos, a discussão de estratégia que a gente faz. Acho que tem essa questão também dos papéis, de como fazer. É uma aprimoração bastante importante. E aí você fala, puxa, o que você aprendeu disso? Acho que o grande aprendizado para mim é olhar e falar, puxa, eu deveria ter sido mais seletivo no que efetivamente era urgente ou não era urgente nas agendas. Né? Porque não que eu fosse sair para fazer outra coisa, mas mesmo a competição dos temas no dia a dia, eles são carregados dentro disso. E uma das coisas que me fez pular para essa outra cadeira foi que, em algumas questões, eu estava com o tempo tão exíguo que eu sabia que eu não estava oferecendo o tempo adequado para uma questão que eu tinha para resolver. Mas eu tinha meia hora para matar o assunto. E aí eu tenho que meio dar um check. E para mim, só dar check é mortal. Eu não consigo dar check só. Eu preciso mergulhar e fazer. Então, a questão do tempo, para mim, é um aprendizado. Muito bom, Arthur. Dá para ver, né, que você é um cara muito inquieto, né, curioso, tem vontade de aprender. E eu li também que você se define como um inconformado positivo. Você acabou de falar que tem que mexer, sim, em times que está ganhando, né? Já tivemos a oportunidade em outros momentos de falar sobre isso. Mas eu queria te fazer 2 perguntas nesse contexto. Da onde vem esse mindset, esse modelo mental do inconformismo, dessa ansiedade positiva na tua personalidade? E 2, eu queria que você comentasse um exemplo que foi quando o Grupo Boticário anuncia
o Daniel Noffels como vice-presidente de Pessoas e Tecnologia, que eu acho que é um bom exemplo, né, de um olhar diferente de colocar na mesma vice-presidência pessoas e tecnologia. Perfeito. Acho que de onde que vem esse inconformismo, né? De uma maneira mais educada a gente fala somos inquietos dentro da nossa equação, né? Mas o pessoal fala, por que inconformismo? Porque no fundo o jogo é sempre para frente. Eu adoro o passado, adoro olhar para trás, sou apaixonado pelo que a gente construiu, mas minha obrigação está para o futuro, né? Então, é a história de alguém que teve cadeira de... eu fui financeiro há muitos anos, mas eu sempre tive uma veia muito forte comercial, e a história do comercial é essa, né? Você fechou mês, dia 30, parabéns, amigo, fechou dia 1º, então todo mundo zerado de novo, vamos embora, né? E assim, fechamos um baita de um ano, cumprimento, abraço, beijo, 31, champanhe, cara, dia 2, 3 de janeiro, vamos atrás de novo. Então, vem muito disso daí, de você estar o tempo inteiro. E eu sei que minha turma, às vezes, ficavam, puxa, mas o Arthur não para celebrar, né? Daí eu falo, não, gente, eu celebro, eu tô super satisfeito com o que a gente fez, mas a bola tem que se chutar para frente, vem para lá. Então, daí eles cunharam, pô, mas você é um inconformado. Não, mas é um inconformado positivo, né? Porque ele está sempre olhando para frente. Então, veio daí. E isso vem, no fundo, acho que dois grandes lugares. Um é a criação que a gente teve. Eu e minhas irmãs, a gente teve uma criação, meu pai e minha mãe nunca chegaram e falaram, você vai por esse caminho. A única coisa que eles me brigam, tipo, que esse vai por esse caminho foi uma época que eu me rebelei e falei que eu não ia fazer faculdade, que minha mãe falou, você vai fazer sim, né, tipo, né, você vai fazer. Mas fora, sempre, a gente é liberado. Então, se a gente queria alguma coisa, a gente tinha que se levantar e correr atrás, né, nunca foi um negócio given, nunca foi um negócio dado. Eles davam as condições, davam as aberturas e falava, é você, né? Vai e faz. E isso fez com que a gente... E tem também isso daí, porque quando eu decidi, né, se falou rapidamente da passagem pela loja, que eu fui cuidador de banca, lá que ele botava para cuidar da banca, depois, na época de fluxo porteiro, para entrar e sair na loja, e fiz a opção por office boy, na verdade foi uma opção minha. Eu fui me oferecer para office boy, porque eu queria um aumento de mesada. E eu falei, olha, então, se eu vier trabalhar todo dia aqui, o senhor aumenta a minha mesada? Ele topou na hora, obviamente. Mas por quê? Porque eu nunca gostei de depender. Eu sempre quis, né, buscar. Então, acho que vem disso. E aí, isso exponencial, porque quando eu entrei para trabalhar no Boticário, eu tinha 17 anos, então todo mundo me via como um moleque. Né? Esse é o novinho que está entrando aqui. E eu entrei como assistente financeiro, mas debaixo do Fedalto, e na verdade andava via a parte como das lojas, via algumas outras coisas, e como financeiro via a oportunidade que tinha de fazer melhor as coisas, melhores custos e melhores gastos. E eu começava a perguntar muitas coisas, mas por que a gente faz dessa maneira isso daqui, não dá para fazer outra? E eu ouvia das pessoas, pô, Arthur, quase que assim, não enche o saco, tá funcionando, tá, meu? Não vem aqui. Pô, que moleque chato, não é? Quem é ele para estar perguntando isso aí? Isso me matava, porque eu sabia que dava para fazer diferente. Eu sabia que tinha uma maneira mais econômica, tinha uma maneira melhor, com melhor resultado. E as pessoas estavam acomodadas nessa questão. Não, mas assim funciona, Arthur, não mexe. Vou brincar, zagalos da vida. Não mexe em time que está ganhando. E eu falo, puta, justamente. E para mim, isso era uma angústia. Quando eu tive a oportunidade de liderar um projeto chamado Redesenho, em 96, que a gente fez uma transformação no negócio, né, e graças a Deus era um momento que também estava tudo certo. A gente escolhe os melhores momentos para fazer as grandes transformações, né? Eu peguei e fui na jugular desse negócio. Então, obviamente, as pessoas que lá atrás falavam para mim que não precisa mexer, tudo certo, falei, sobe. Não temos compatibilidade de gestão sobre isso daqui, né? Não passaram a não trabalhar mais comigo nisso daqui. E dentro disso, eu fico olhando para isso, fico fazendo, e é um espírito inquieto mesmo, porque, no fundo, estou num setor que é mega competitivo, né? Ou seja, no setor de cosmético é mega competitivo no Brasil e no mundo, né? Tem que o tempo inteiro estar trazendo produtos com um preço adequado para trazer sempre inovação, bem-estar, melhoria para consumidores. E você vê a competição que eu tenho, mesmo no Brasil, não é uma competição basicamente nacional. Tenho competidores nacionais, de porta e tudo mais, mas estou competindo com a farmácia, estou competindo com a importadora, com a loja que traz coisas do mundo inteiro, traz da Coreia, traz dos Estados Unidos, traz da Finlândia. É o tempo inteiro, porque é um produto de fácil, né, distribuição, no bom sentido. E eu tenho que competir com essa galera toda. Então, se eu ficar parado, eu vou dançar. Então, o tempo inteiro eu estou incentivando a construção do futuro lá, entregando muito bem o presente, mas
cutucando a turma com relação ao futuro ali para fazer as coisas acontecerem. E essa ideia, então, de trazer pessoas e tecnologia na mesma cadeira da vice-presidência? Como a gente fala muito em inovação, e as pessoas olham para a gente com inovação e veem muitas vezes o lado de produto, o que é normal, porque o que elas materializam na compra, na utilização do produto, está tudo certo. Só que a gente inova em produto, a gente inova em formato de loja, em experiência de atendimento, em forma de comunicação e em gestão também. A gente faz várias inovações em gestão. Então, várias vezes, a gente se dá vou dizer, é um luxo isso daqui, né? Porque nós somos uma empresa de capital fechado, né? A gente se dá o luxo de escolher o melhor desenho organizacional para aquele momento. Eu tenho plena noção que as coisas não são eternas, eu tenho situações a serem resolvidas num determinado período de tempo e eu faço um esforço. De volta, o que eu olho para a estratégia, o que eu preciso, vejo a competência e qual é o melhor desenho para fazer. Então, é que esse caso ficou, na figura do Daniel, ficou bastante conhecido, até pelo momento que a gente está vivendo, a questão da aceleração digital, mas no passado a gente já fez essa cadeira conjunta de pessoas e tecnologia, eu já tive no passado. Eu tive já tive em 2012, 2013, tive essa cadeira conjunta. Por quê? Pessoas, processos e tech são o suporte para fazer algumas coisas andarem nisso daqui. Eu tenho que ter as pessoas corretas, tem que ter os processos bem desenhados, a tecnologia a fazer. Então, para mim, não era um jabuti, para usar um termo, não. Era uma coisa que funcionava. Só que a questão de escolher o momento, eu preciso ter o momento certo para fazer a escolha em fazer isso daqui, e tenho que também ter a pessoa correta, porque aí tem um jogo também de personograma. Eu tenho que ter o perfil que consiga jogar nisso daí. Mas para você ter uma ideia, quando eu estava lá, numa modificação que eu fiz em 2015, quando eu mexi em algumas cadeiras, eu quis unificar a cadeira de finanças com operações. E chamei algumas consultorias, mostrei o desenho e tal, né, que estava fazendo, e falou, Arthur, 80% que você está fazendo está ótimo, esse ponto aqui não dá, você não pode juntar essas duas coisas. Mas eu tinha um objetivo. Eu tinha um porquê fazer aquilo. Eu queria, né, que operações falassem mais uma linguagem financeira, trazer indicadores mais claros. Né? Puta, me botaram para falar com a papa de gestão de recursos humanos das consultorias lá e beleza. Quando acabou as reuniões, eu precisava fazer a apresentação para o conselho, vem lá, falei, bom, agora se tira esse slide aqui e bota o meu. Daí você fala, mas como? Eu falei, não, vou fazer a aposta que eu acho que tem que fazer. Sou eu que estou fazendo a gestão, e se eu tiver que voltar atrás, eu volto, não tem problema nenhum. Nunca foi um problema errar. Né? Sempre procurei acertar, mas também se errar, né? E aí conjugamos, e tive excelentes resultados, né? Ou seja, tudo. Então, aqui é um bom exemplo. A gente tinha o Daniel é uma pessoa muito interessante, ele está há muitos anos conosco no grupo, mas o Daniel não é oriundo da área de tecnologia e não é oriundo da área de pessoas, by the way, só para chegar. O Daniel é uma pessoa, ele é formado em comunicação, mas ele sempre teve à frente de área comercial e grandes reestruturações. Ele teve conosco em Portugal, depois ele teve conosco em Eudora, e aí trouxe ele para ocupar a cadeira de tech, aí eu brinco com ele, mas aquela brincadeira que sempre tem um fundo de verdade, tipo, pô, você me enche tanta paciência com tech, vem tocar você então aqui, né? Então toca a cadeira para você tocar. E ele tá fazendo um trabalho belíssimo dentro disso. E aí a questão que a gente precisava fazer uma mexida também na área de gente, né? E aí eu olhei, por que não fazer esse movimento conjugado agora? É eterno? Possivelmente não. Em algum momento desacopla? Possivelmente sim, mas não sei quando. Acho que a gente tem bom tempo para rodar dessa maneira. Mas eu consigo, porque eu tenho toda essa parte dessa educação, porque eu mexo no modelo de gerir a organização. Com essa mudança que a gente fez da horizontalização, então sim, eu tenho a figura de KPIs, eu tenho a figura dos OKRs, é um modelo de gestão em que as pessoas têm que estar embarcadas e tech tem que me suportar. Então é muito bom ver isso daí e com um adicional importante, né, André? Porque a gente tira tecnologia da cozinha, a gente traz tecnologia para a sala, né? Ela está dentro da sala, ela assim como gente. Acho que essa reformulação toda que a gente fez, eu tirei várias áreas da cozinha. Eu tirei operações da cozinha, tirei pessoas da cozinha e tirei técnica da cozinha. Elas passam para discutir a centralidade da estratégia do negócio, que faz uma diferença muito grande. Muito bom mesmo.